Às 19h30, sob a proteção de Deus, dou início à 20ª sessão ordinária do dia 5 de agosto de 2013, da 45ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário que assuma a secretaria e proceda à verificação da presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão presentes os vereadores Roberto Campos, Claudinei Damalho, Fernando Betti, Tite, Rui, Dr. José Eduardo, Helenice, Bira, Claudinho, Pirinoto, Chaves, Gerson, João Henrique e Heberson Menezes. Feita a verificação, havendo o número legal e regimental, a seguir passo a sessão para o uso da tribuna livre, conforme determina a resolução número 4 de 23 de abril de 2013. Tribuna livre. Iniciando, solicito ao senhor secretário que faça a verificação dos cidadãos inscritos para o uso da tribuna livre nesta noite. O primeiro cidadão inscrito é o senhor Roberto Camaro, que fará uma denúncia sobre o tráfego de influência na Prefeitura Municipal. Eu convido o senhor Roberto para que adentre ao plenário. Moacir, você viu o microfone para nós, fazendo um favor? Só um minutinho, senhor Roberto. Alô, ei. Errou? Pedido para a secretaria corrigir o nome na pauta, é o senhor Ronaldo Camaro. Fique à vontade, senhor Ronaldo. Boa noite, nobres vereadores, boa noite a todos. Eu vim ocupar essa tribuna após tentativas junto à Prefeitura desde 1º de maio, o qual eu pedi a providências, porque um cidadão onde eu moro danifica muito patrimônio público, e diante da inoperância da Prefeitura, eu acabei entrando em 12 de junho com uma denúncia de tráfico de influência e improbidade administrativa, com a participação do diretor de obras, João Gabriel, e esse cidadão chamado Nelson José Rossetti. Evidente que eu já sabia que essa denúncia seria indeferida, o qual foi em tempo recorde. Se a justiça brasileira funcionasse assim, esse país seria o primeiro mundo, no tempo em que foi indeferida. Então eu protocolei um recurso ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público em São Paulo, no dia 10 de julho, o qual já foi encaminhado a São Paulo, e também entrei na ouvidoria do Ministério Público pedindo a intercessão do Procurador-Geral da Justiça para ver com melhores olhos, né, essas denúncias e esses atos, porque o poder público não se manifesta, então cabe ao Ministério Público fazer isso. E eu vim trazer o conhecimento dos senhores e envolver também a Câmara, por ser uma das atribuições do Legislativo, fiscalizar os serviços públicos, o qual o Executivo é o responsável. O tempo é curto, então eu vou ler o recurso que eu fiz ao Egrégio, para que todos tenham conhecimento. Bom, eu, Ronaldo Camargo, residente à Estrada Municipal São João Vargem Grande do Sul, no bairro Campo Belo, é mais conhecida essa estrada como do Rancho do Lino, vem respeitosamente interpor recursos e uma análise criteriosa das deliberações proferidas pelo 4º promotor e 2º promotor de Justiça de São João da Boa Vista. No acionamento inicial, requeria a atuação do MPE para investigar tráfico de influência e improbidade administrativa praticada e aceita pelo diretor de obras, e um cidadão que, a meu ver, não tem respeito ao próximo, ao povo, nem à vida em sociedade e usa de sua amizade para com o diretor para tirar proveito próprio em prejuízo a terceiros. Em todas as deliberações, em primeiro, verifique-se que sequer as promotorias 4ª e 2ª, pela ordem, tiveram o cuidado ou o interesse em investigar junto à Prefeitura, colher informações ou qualquer outras investigações que pudessem embasar perfeitamente suas conclusões finais, sem pressa, em se livrar do processo de denúncia. Pelo menos não vi em nenhum momento isso. Na minha ânsia de auxiliar o Ministério Público, discorri vários tópicos tentando expor o mais claramente possível a situação e facilitar a investigação. Todavia percebo que de nada adiantou, pois o entendimento errôneo das promotorias acabou
caracterizando o conteúdo, finalizando no indeferimento prematuro do pedido. Agora eu vou colocar as minhas respostas às deliberações. A deliberação do 4º Promotor de Justiça de 21 de junho. Parágrafo 2º. As lombadas em demasia, que são 7, não são, ao meu ver, e sim são reais concretas, e pergunto a todos os promotores, juízes, desembargadores e ministros, já viram esse número de lombadas 7 em tão pouco espaço, 60 metros, em qualquer outro lugar do Brasil, ou no mundo, ou até mesmo aqui em São João da Boa Vista? Não viram. Parágrafo 3º. Com todo respeito ao senhor 4º promotor, vou esclarecer o que penso. O senhor Nelson José Rossetti danifica a estrada, constrói valetas e lombadas por vontade própria, fora de medidas, fora de padrões, sem autorização da prefeitura. Aí é chamado o diretor de obras, João Gabriel, o mesmo não toma nenhuma medida, ao contrário, ajuda a construir mais. E ainda por cima defende o amigo Nelson José Rossetti. Isso é límpido e transparente, caracteriza-se tráfico de influência, pois a amizade está acima do serviço público, o que justifica o ilícito. E complementando, quando o senhor Nelson José Rossetti, que por dezenas de vezes danifica a estrada municipal, construindo valetas e lombadas, elevando lombadas e tudo mais, isso chama-se dano ao patrimônio público. E quando o amigo diretor da obras não procede como se manda o lícito, ou seja, abre um boletim de ocorrência de dano ao patrimônio público, planilha e quantifica os custos de dezenas de vezes o envio de máquinas, homens e veículos para restaurarem os danos causados pelo senhor Nelson Rossetti, e não abre um processo para ressarcimento dos custos aos cofres da prefeitura, isso chama-se improbidade administrativa, mau uso do dinheiro público. O senhor Nelson Rossetti é criador e comerciante de animais, equinos e bovinos. Pelo seu ramo de atividade, o faz pertencer e participar de grupos de cavaleiros, associações hípicas, cavalgadas, romarias, etc. Desse suposto hobby, e sendo bem claro, o senhor João Gabriel, diretor de obras, também é proprietário de animais e participa desse círculo de amizades, motivo pela profunda amizade e relacionamento. Parágrafo 4º. Quanto ao processo aberto pela Prefeitura Municipal de parecer técnico, terá a participação do denunciado para a elaboração do referido parecer. Então, como no ditado popular, será entregar as ovelhas para o lobo tomar conta. Parágrafo 5º. A minha denúncia não tem como pano de fundo o inconformismo com questões de trânsito e mobilidade rural. E tenho sim, meu pleno inconformismo é com a inércia e impunidade reinante nos órgãos públicos, sejam eles o executivo, legislativo e judiciário. É o inconformismo que hoje reina na nação e tem levado centenas de milhares de pessoas às ruas para protestar e tentar acabar com a corrupção, com o desperdício de dinheiro público, com a imoralidade dos serviços públicos, e diga-se, tráfico de influência e improbidade administrativa na diretoria de São João, faz parte desse currículo. Parágrafo 6º. O município só está estudando o caso porque denunciei ao prefeito em vários e-mails, a começar no dia 1º de maio, o qual tem cópia anexa na inicial em poder do MPE. E por causa de muito insistir, e confesso, duvido muito dos resultados desse estudo, que aliás até hoje não saiu e nem sei se realmente vai sair do papel, quanto à saúde mental do Sr. Nelson José Rossetti, continua afirmando, ele precisa de análise, pois precisa entender que a civilização, a sociedade, o povo, a modernidade chegou àquele local há vários anos. Ele tem o dever moral, ético e cívico em respeitar o povo, as leis, a ordem e o progresso. Parágrafo 7º. Discordo plenamente do senhor promotor, pois se tem sim providências a serem tomadas, basta efetuar uma investigação simples, sem muito esforço, junto à diretoria de obras da prefeitura, e verás nos registros de atividades de quantas vezes as máquinas, homens e veículos foram enviados para restaurar os danos ao patrimônio público da estrada municipal pelo denunciado. As deliberações do 2º promotor de justiça, em 25/6, eu respondo aos parágrafos. Parágrafo 2, segundo. A pressa em indeferir foi maior que a vontade de discorrer o seu pensamento. Parágrafo 3º. O promotor está completamente equivocado. Não há desconforto de apenas uma pessoa. São de todos os transeuntes daquela estrada, pois existe um restaurante lá que apenas como exemplo no dia 1º de maio esteve no local um evento com mais de 300 veículos e cerca de 900 pessoas. Quanto à finalidade de um Ministério Público ser coletivo, com todo o respeito, senhor promotor, está conflitando com uma propaganda de responsabilidade do STJ, largamente veiculada nos canais da TV Justiça, TV Câmara e Senado, o qual qualquer cidadão, no singular, pode e deve provocar o MPE e o MPF, Ministérios Públicos Estaduais e Federal, para dirimir
investigar ou quaisquer outros atos referentes aos serviços públicos nas 3 instâncias. Senhor Ronaldo, regimentalmente, seu tempo está esgotado. Eu vou suspender os trabalhos para que você possa concluir a sua explanação e até mesmo para que os vereadores possam fazer alguma pergunta. Suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. Bom, aos serviços públicos nas 3 instâncias, municipal, estadual e federal. Caso o senhor promotor estiver correto em que o Ministério Público é coletivo, o nobre ministro Joaquim Barbosa, presidente do STF, deve proibir e determinar a retirada do ar dessa propaganda por ser enganosa e falsa. Parágrafo 4º. O senhor promotor está discriminando a zona rural. Nunca disse ser urbana, mas com todo respeito, os seres humanos da zona urbana, por acaso não transitam lá? São esses humanos da urbana superiores a nós da zona rural? Ele nunca disse que as lombadas inviabilizam a circulação, ferindo o artigo 1º da Constituição Federal. Diz que estão em demasia, fora das normas, leis e contam com o apoio do servidor público diretor de obras da Prefeitura. Parágrafo 5º. Justamente a falta de investigação e coleta de informações fazem o senhor promotor sugerir o completamente errado. Não é servidão de passagem, nunca o foi. Nas escrituras dos imóveis registrados nos cartórios Civil e CRI, consta oficialmente Estrada Municipal São João Vargem Grande do Sul, bairro Campo Belo. Portanto, logradouro público, sim, de responsabilidade da Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista. Parágrafo 6º. É função do Ministério Público agir quando os órgãos públicos, caso a Prefeitura Municipal não o fazem. É ele o remédio constitucional legal para isso. Senão, como haveria necessidade de existência do Ministério Público? Conclusão final. Diante do discorrido acima, o qual certifico do ofécio ser verdadeira verdade, requeiro ao MPE, ao egrégio, investigue o que foi denunciado, que haja nos rigores da lei, que dê realmente importância ao assunto, que certifique a Prefeitura Municipal de São João, haja dentro das normas, ética e moralidade, ao qual o povo espera o mínimo dela. Que o Ministério Público ouça as vozes da rua do povo que brada por justiça pelo fim da corrupção e dos descalabros dos serviços públicos. Principalmente no interior. Até hoje se vê que famílias tradicionais antigas ainda usam o sobrenome para se impor, que muitos também têm parentes trabalhando no órgão público e tudo mais, ou que usam amizade em proveito próprio. Por fim, fomos às ruas protestar pelo fim da PEC 37. Mas, pelo que vi em São João, começo a concordar com o jurista em sua opinião vinculada na mídia. Se não for para o Ministério Público investigar, torna-se desnecessária a sua existência. Eu me baseei essa colocação na Lei 8429/92. Isso eu retirei do portal do Ministério Público sobre a probidade administrativa e um citamento de Marcelo Caetano, que eu não conheço, deve ser um jurista. Cabe ao funcionário servir a administração procedendo no exercício de suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades deles decorrentes em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. Isso eu trago ao conhecimento da Câmara porque já é público, já está na internet e eu vou lutar pelos meus direitos. É um local em que eu moro, trabalho na cidade, passo 4 vezes por dia. As pessoas que moram além daquela propriedade, para que vocês tenham noção, é uma estrada municipal que corta alguns sítios. Esse proprietário, Nelson Rossetti, utiliza dessa estrada como se fosse terreiro da casa dele. Ele, ao vender animais, usa do meio da estrada para se impor, coloca todo mundo. Se você vai passar, vai buzinar, fazer alguma coisa, ele xinga, ele tem sintomas de sociopatia, ele quer brigar. Eu acho que tem um de vocês que é irmão do Dilino aqui, né? Então, deve saber bem, deve conhecer bem. Tem o Dilino que passa ali, no mínimo 2 vezes por dia. Tem o Edinho que mora no local. E tem todos os transeuntes. Já ocorreu de transeuntes que vão àquele restaurante reclamar e ele xingar. E se ele xinga, você faz alguma coisa, ele quer partir para a briga. Você entende? Ele tem sintomas disso que é sociopatia. Então, não adiantou pedir. O que aconteceu? Há 5 anos e meio que a gente vem sofrendo com isso. Ele mexe na estrada, ele não deixa abrir as saídas de águas pluviais, de águas oriundas dele. Se a prefeitura vai lá e abre, ele vai e fecha. O dia que ele está atacado, a prefeitura foi lá, já aconteceu dele arrancar a enxada da mão do funcionário da prefeitura e querer descer a enxada no cara. Eu, pessoalmente, há 3 anos atrás, o rapaz que manobra patrol, estava dando a manutenção anual da estrada. Você entendeu? Existe uma parte após as edificações em que ele deixa que acumule água,
todas essas coisas, ele danifica tudo ali onde ele não deixa abrir água. Eu passei e vi que ele deu manutenção na estrada, não deu manutenção no local. Falei, rapaz, escuta, você esqueceu lá, que onde faz o brejo. Não passei lá porque o Nelson não deixou. Eu falei, escuta, o Nelson é um cidadão, é uma estrada municipal, ele não tem poder sobre a estrada municipal. Nenhum cidadão detém poder sobre a estrada municipal, é o Estado, é a União que detém. Por favor, você vai lá e passe a máquina. Não vou fazer se o Nelson mandar ou não deixar, eu não faço não. Quem é esse daqui que manda na prefeitura? Você entende? Essa coisa já se prolonga. O próprio, acho que é esse senhor, que é irmão do senhor, pelo que o senhor falou, pergunta para ele. Várias vezes foi falar com o Nelson agrediu ele, ofendeu, humilhou. Não pode. Até a época do Mastiguim, se tinham 3 lombadas naquela estrada. Existiam 3 lombadas ali perto das edificações. Quando correto seria uma, como na cidade. É uma antes, uma depois das edificações e de uma altura determinada por lei. O que aconteceu? O homem abriu uma valeta. Fui chamar a diretoria de obras. Até o Mastiguim ia 3. Quando ele se afastou, entrou esse João Gabriel. Ele foi lá, em vez de consertar a valeta, falou, o senhor não pode danificar, porque os carros tinham que parar e jogar pedra. Ele foi lá, construiu outra valeta, outra lombada em cima e foi construir mais uma. Dia 1º de maio, esse cidadão, porque tinha um encontro de violeiros no Delírio, o que ele fez? As lombadas que estavam baixas, foi lá, subiu com as máquinas dele, ficaram com 40 centímetros de altura, foi, construiu mais uma, ficou 7 lombadas. Até hoje, só passa caminhonete e caminhão. E aí você chama a prefeitura, o diretor não dá mínima. Que brincadeira é essa? Certo? Tem que ter respeito pelo povo. Então, eu entrei com essa prática, com essa denúncia, requeri ao Ministério Público, foi para o egrégio, foi para a ouvidoria do Ministério Público. Se lá não resolver, vou acionar o federal, eu vou lutar pelos meus direitos, que como cidadão brasileiro, e a Constituição me garante, eu tenho meus deveres a cumprir, mas também tenho direitos a exigir do poder público. Eu recolho impostos, pago tudo, eu tenho esse direito. Não queriam mais nada lá. Se ele tivesse atendido o item 7 do primeiro requerimento, que é, tira as lombadas, faz 2, uma antes, uma depois, nas medidas oficiais, que me parece que o juiz de São João já determinou à prefeitura que existe uma altura, uma dimensão a ser cumprida, era só fazer isso, estava resolvido o problema. Agora, o que aconteceu? Quando eu mandei o e-mail para o prefeito, o diretor se revoltou. No dia 13 e 14, a prefeitura foi lá, deu a manutenção na estrada, não tocou nas lombadas. Eu não vou citar o nome do funcionário, que eu não vou expor ele. Mas simplesmente ele falou assim, o diretor proibiu que as lombadas sejam tocadas. É isso que eu estou exigindo de vocês, pedindo da Câmara também o que pode ser feito. Ronaldo, deixa eu, antes de abrir a palavra aí para os vereadores, só fazer um questionamento. Esse assunto é a primeira vez que o Legislativo está sendo informado com relação a esse assunto, ou tem já alguns vereadores que estavam sabendo? Se eu não me engano, você estava inscrito para usar a tribuna na última sessão ordinária antes do recesso, foi isso mesmo, né? Sim, eu era o segundo, mas como teve aquele rapaz da saúde com todo aquele protesto, e como o assunto se prolongou, eu moro numa zona rural, num sítio, minha filha de 13 anos estava sozinha. Certo. Então ela começou a ligar para minha esposa com medo. Já eram 9 meses, eu falei, um monte de pergunta que ele estava sentado ali, eu falei, isso daqui vai se prolongar muito. Eu falei, tá ok. Então, o Legislativo é a primeira vez que está tomando ciência desse assunto. Eu tive a ajuda desde o começo do nobre vereador Heberson, que eu conheci, passei o caso para ele, um dia que eu vim me inscrever aqui, né? Ele estava presente, conversei com ele, que aliás hoje a prefeitura entrou em contato com o gabinete para ver daquele famoso parecer técnico, e fui informado que será marcada uma reunião entre o dia 10 e o dia 13, por volta das 10h30, com todos os moradores e todo mundo. Então até eu quero aproveitar a sessão e convidar o nobre vereador Heberson a me acompanhar nessa reunião, porque para parecer técnico, se precisa de reunião, é complicado, hein? Eu abro vereador Heberson. Boa noite, Ronaldo. Eu tive consciência do Ronaldo, ele esteve aqui na Câmara, vinha fazendo atendimento, né, Ronaldo? Eu ia falar exatamente isso. O prefeito me ligou, agora à tarde, e agendou uma reunião para a gente discutir sobre essas lombadas, né? E eu não queria entrar nessa questão pessoal, né? Eu não entro nessa questão pessoal entre o que está acontecendo lá. Mas vamos ver dentro da legalidade. É isso que o senhor prefeito, juntamente com o diretor do trânsito
que, na minha opinião, que é o grande responsável, porque é tráfego de veículo. Isso, para mim, então, é o Departamento de Trânsito. Isso não tem, para mim, não tem necessidade de falar com outro diretor que é do pátio, né? Então, eu vejo uma questão pontual, que é a quantidade excessiva de redutores. São 60 metros e tem 7 redutores, né? Então, existe uma legislação específica para esse sentido, né, da qual acredito eu que agora vai ser solucionado, né? Mas, então, vamos aguardar, eu acho que é dia 13, se não me engano, às 10 horas, 10h30, que estão todos os vereadores convidados a participar dessa reunião. Inclusive, acredito que até o Ministério Público estará presente, né? Pelo menos vai ser convidado a participar dessa reunião, né? Porque já houve essa denúncia, então o Ministério Público parece que vai estar presente também. É um assunto que é tão pequeno, era tão fácil de resolver, mas vai estar se tornando uma bomba relógio. Vai crescer. Qual que era o ético, qual que é o legal que nós queremos? Pô, em uma lombada antes e uma depois, já que a estrada corta todas as edificações dele, agora, por que não muda a estrada de lugar também? Se é assim. Agora, veja bem como que eu quero dizer. O volume que é o que está tomando isso. Era só falar, olha, tira tudo isso, faz 2 lombadas. Seria como eu fizer 7 lombadas e fez Joaquim José aqui em frente à câmera. Não, passa gente. Lá é animal que atravessa, aqui é criança. É a mesma coisa. Lá o animal tem mais importância que as crianças daqui? Seria a mesma coisa. Só queria isso, a gente quer. Olha, é uma lombada antes, uma depois, ele não faça da estrada. É uma estrada municipal, como eu já falei. Há 5 anos e meio atrás eu tive que fazer 3 BO, porque ele cruzava animais no meio da estrada, na frente de crianças, na frente de peruas escolares e tudo isso. Não vem ao caso agora. Mas ele usa a estrada como terreno próprio. Isso não pode, é uma estrada municipal. Eu não posso ser interrompido no meu trânsito. Eu tenho livre, a Constituição permite isso. Era um assunto fácil de resolver, gente. Olha, é uma lombada antes, não quer mudar a estrada? Não, uma antes, uma depois. Nas medidas normais, deve ser 12 centímetros, uma coisa assim. Agora, a insistência, a birra de não atender, vai levar a brigas maiores, que já está acontecendo. Eu gostaria. Sr. Ronaldo, eu quero parabenizá-lo pela coragem, despreendimento de vir até aqui por um problema que a gente sabe, sem sombra de dúvidas, deve estar incomodando vocês, e mais do que o incômodo da passagem, de uma questão pontual, o incômodo de não ter sido atendido da forma com que lhe cabe de direito. E eu gostaria só de complementar, porque realmente toda a insatisfação do movimento que nós vimos nas ruas são por causas como esta que o senhor vem trazer aqui. Então, eu acho que quando a população do Brasil, e muito mais a classe política, fica sem respostas do que está acontecendo, são fatos simples, mas que acaba tirando qualquer pessoa sensata do centro da sua racionalidade, tirando o senhor dos seus afazeres, que podia estar gastando a sua energia com coisas produtivas para resolver um fato tão simples como esse e de direito seu. É um fato de que as pessoas não conseguem saber o limite entre o público e o privado, entre o serviço público e o seu serviço particular e pessoal. Isso incomoda muito qualquer cidadão. Por isso, eu acho que o teu ato, eu o parabenizo, porque, como você, tem mais pessoas que sofrem desse mesmo problema. Obrigado. Mais algum vereador? Ronaldo. Vereador Odair Perinoto, depois vereador Gerson. Queria deixar claro aí que eu tive presente lá, a gente, como ele disse, que é de Lino, meu irmão, né? A gente está sempre mais contato lá. E realmente é difícil, viu? Para chegar e ter um bom relacionamento ali é complicado. Eu fui falar com o Ronaldo, que nem o Robson disse aí, o Ronaldo teve uma resposta para mim que ele não é a autonomia dele e a estrada rural. Rural é com o Japão. Tirou o corpo fora deles, que não é ele que vai. Tirou o corpo fora ou ele tem as razões, não sei. Só sei
que ele disse que rural não é com ele, seria com o João Gabriel. Ocorre o seguinte, realmente ele tem razão, o João Gabriel falta muito, sim, com, às vezes, o atendimento, sim, entendeu? É muito falho. Isso eu te garanto que por problemas meu próprio, que a gente vê, ele, não sei se às vezes é poucos funcionários que ele tem, ou o que é que está acontecendo, se ele está tendo mão de obra, mas realmente, o Ronaldo tem razão. E isso aí, ó, o prefeito tem que chegar, o Ministério Público, quem seja, colocar dentro das normas, e lá, ó, é assim, se mexer, está proibido mexer, coloca dentro das normas as lombadas que são, que é dentro do limite e que é autorizado. Mais nada, não tem o que, vamos supor, vamos fazer reunião? Vai ser válido, vamos fazer reunião, mas se tem que seguir, se tem que ter normas, essas normas têm que ser seguidas. Agora, quem vai tomar as posições é quem? A pessoa responsável, que até agora você vai em um, vai no outro, um não é, eu sou de trânsito, mas trânsito só da urbano, não sou rural. Então, acho que é pegar a pessoa responsável, ir lá e falar, ó, é dentro dessas normas e acabou. Achei. Tá certo. Já decidiram? Vereador Herbert. Odair, eu entendo o seguinte, setor de trânsito, zona rural e zona urbana, responde a trânsito. Ou não tem trânsito na zona rural? Tem a responsabilidade de trânsito. Redutores, existe você tem que fazer um pedido, um requerimento, uma solicitação e protocolizar no setor de trânsito para poder fazer a liberação para colocar redutor. Né? Então, isso não tem lá. Não tem no trânsito referente aos redutores. Eu vejo sinalização, responsabilidade de quem? Do setor de trânsito. A sinalização na zona rural, portanto, também é do setor de trânsito. Eu vejo que a execução pode até ser a manutenção feito pelo sistema do setor de serviços. Então, tenho a dupla responsabilidade. Né? Mas, no meu entender, se o setor de trânsito não... ele que deve, sim, se posicionar referente a isso. Sim, concordo a responsabilidade eu vejo que é do Ronaldo. Também tenho o mesmo pensamento seu. Ocorre, como você disse, no caso, o diretor de trânsito, Ronaldo, eu apenas estou esclarecendo que eu já o procurei para isso e ele disse que não é. Então, nós temos que ver, então, quem é a pessoa responsável e vamos tomar as providências. Vereador Gerson. Senhor Ronaldo, boa noite. Parabéns pela iniciativa. Eu já fui vítima desses redutores, que não são redutores, né? São montanhas, né? Que muitas vezes, na 18 horas, quando o sol se põe, você não consegue enxergar e veio a quebrar meu veículo também lá. Há quanto tempo o senhor vem sofrendo com essa negligência do poder público desses redutores? Eu queria fazer algumas perguntas, alguns tópicos para a gente poder entender. Com relação ao excesso de redutores, desde que o João Gabriel assumiu. Então, mas esses redutores, desde quando existem lá? Eu mudei para lá em março de 2008, quando eu, minha família, minha esposa, compramos o sítio. Existiam já 3 redutores naquele local. Mas o Mastiguim acabava controlando a situação. E após as edificações, existia sempre o problema que ele danificava a estrada. Eu não queria entrar em mérito de questão, porque às vezes as coisas é pessoal. Mas há 5 anos e meio atrás, ele foi claro comigo. Ele falou assim, eu não quero o restaurante aqui. Até a minha casa eu cuido, depois eu estrago a estrada. Não quero esse restaurante, não quero pessoa passando na minha porta, que é do Dilino. Certo? Então, era aquele problema. Era um lugar que empoçava a água que vinha dele, a prefeitura ia abrir a saída da água pluvial, ele ia lá e fechava. Quando ele deixava abrir, se o Dilino vai lá abrir, uma vez eu falei, Dilino, nós precisamos dar manutenção. Eu falei, você é louco, rapaz? Eu mando o meu funcionário lá, ele sai de enxada em cima do cara. Ele não deixa. Então, há 5 anos eu tinha problema com coisa, mas o excesso de redutores, ou seja, os outros 4 foram construídos após o João Gabriel ter assumido. A gestão, então, de 2013, então. Esses 4 redutores foi colocado, então. Após o afastamento do Mastiguim. Ele primeiro foi lá, construiu um redutor para frente, lá que não tinha nada a ver. Falei, olha, esse redutor vai funcionar como barragem para represar a água, mais ainda onde vai prejudicar. Não resolveu o problema. Eu que expliquei. Num sábado, a 5 metros, uma distância daqui do irmão do Dilino, ele chegou lá, fez uma valeta de 30 por 30, meu carro foi passar, minha esposa foi passar, não passava. Ela teve que descer, ir lá jogar pedras para o carro passar, aí estava lá o Nelson Rossetti com o celular filmando e dando risada. Chamei a prefeitura.
Já falei, na época liguei, falei com o Japão, o cara construiu uma valeta, tá ruim. Pro meu espanto, foi lá, em vez de tampar a valeta, falou assim, Nelson, se o senhor danificar a estrada, o senhor vai responder por BO, o senhor pode ser preso. E nós vamos cobrar. Porque se eu danificar uma rede da Sabesp de água aqui na cidade, a Sabesp vai me cobrar. A mesma coisa vai ser com a Electro e com a Vivo. Se eu danificar, é dano por terceiro, eles cobram. Você tem que... Bom, foi lá, construiu outra lombada, ficou duas, uma daqui, uma a 5 metros, e aí foi lá antes da casa dele e construiu outra. Aproveitou para tampar a valeta, construiu mais duas. Já tinham 3, com a outra quarta, quinta e sexta. No dia 1º de maio, quando teve o encontro dos violeiros, de manhã às 7h30 da manhã, 8 horas, ele pegou as máquinas com os funcionários dele, aí fez aqueles murundugos, aquilo não é lombada, aquilo é barragem. A lombada é redutor de velocidade, é aquele estanqueador de velocidade. Nem primeira você passa na lombada em diagonal, porque pega. Eu já tive meu escapamento danificado, o carro da minha filha é danificado, e não tem conversa, pega. Basta, se alguém duvida, vai lá e vê os rasgos que tem na terra. Aí ele fez tudo isso daí no dia 1º. Chamei a prefeitura, mandei e-mail para o prefeito, foi quando o João Gabriel se irritou e falou para as pessoas, vocês vão dar manutenção na estrada, mas não vai tocar naquela lombada e não está tocada até hoje. Aí ele subiu de novo no dia 25 de maio, tornou a subir. O que eu posso fazer a não ser... Tá. Vamos se atentar às perguntas, por gentileza. Os veículos do senhor causou danos nesses veículos do senhor? Raspa embaixo. Tá. O senhor fotografou os locais, provas documentais? Olha, existe na internet, inclusive para o Ministério Público foram as fotos. Tá. O senhor fez então um protocolo, uma denúncia do Ministério Público em razão disso? Em razão da prefeitura não atender. Eu entrei no dia 1º de maio na prefeitura. O João Gabriel Bruno mandou e-mail para o João Gabriel, não mandou para o prefeito, não passou, que eu pedia que o prefeito lisse. Ele não passou para o prefeito, que eu fiquei sabendo. Aí, para o prefeito tomar conhecimento, eu tive que mandar para a Lúcia, que é a secretária, para ela imprimir e entregar para o prefeito ler. Foi quando ele chamou o João Gabriel, e depois ficou com aquelas que disse que ia fazer um parecer técnico, ou ver direito jurídico, engenharia e trânsito. E obras, não trânsito. Então, pelos meus cálculos, fazem 90 dias que não teve nenhuma resposta sobre o segmento. Senhor presidente, o Código de Trânsito Brasileiro ele prevê estradas tanto urbanas como rurais, estipula fiscalização do setor de trânsito municipal ou estadual, DETRAN, CETRAN, que seja. Solicito que o senhor possa fazer no ofício, encaminhando ao Ministério Público, respostas para que possa comunicar à Câmara Municipal o porquê nesses 90 dias não foi encaminhado nenhuma resposta em razão desse fato que está ocorrendo, como o senhor disse, tráfico de influência, que é um caso muito sério. Mais algum vereador? Além da sugestão do vereador Gerson, sugestão do vereador Gerson, senhor Ronaldo, com relação senhor Ronaldo, com relação à reunião, você ficou sabendo hoje dessa reunião do dia 13, é isso? Sim, que eu liguei para o gabinete, perguntei para a Lúcia, aquele processo de parecer já vai completar 2 meses e meio, o que está acontecendo? Ela falou, vou verificar. Aí ela desligou, em questão de 3, 4 minutos, ela me ligou, ela disse, olha, o João Gabriel passou aqui, não sei qual que é dos dois. E diz que vai ser marcada uma reunião, acho que dia 10 ou dia 13, por volta das 10 horas, com todos os moradores do local. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte, eu até espero que durante essa reunião tudo seja resolvido. Por outro lado, eu entendo que mesmo você sabendo dessa reunião, você usou essa tribuna para deixar essa Casa de Leis por dentro do assunto. Então eu acho que além dessa reunião, poderíamos também fazer, eu já sei que foi feito ofício, né, mas poderíamos também fazer um requerimento, né, tomara que se resolva tudo nessa reunião, mas além disso, teríamos nessa casa, né, protocolado, registrado um requerimento, pedindo informação com relação a essas denúncias, com relação ao problema da lombada, da valeta, como é feita essas manutenções aí, eu acho que deveria sair dessa casa, né, se todos os vereadores quiserem assinar, se não assinar pelo menos a mesa, mas eu me comprometo a elaborar esse documento aí para ir para o Executivo pedindo essas informações. Esse é um ponto. O outro ponto é a sugestão do vereador Gerson, né, pedindo essas informações, seria isso já, informações ao Ministério Público, é isso? Foi feita uma
ele tem que informar. Ele deu um período de investigatório ou encaminhar para que se Mas possa ter informações. Ô Gerson, mas pelo que eu entendi do senhor Ronaldo, o Ministério Público indeferiu, Ronaldo. Exato, eu tenho aqui, ó. Eu digo que ele indeferiu num prazo recorde, porque na Justiça não se vê indeferir em 9 dias. Então tem um indeferimento, por isso que eu protocolei, a partir do momento que o Ministério Público me informou do indeferimento, eu tinha 10 dias para redigir um recurso ao egrégio. Então eu protocolei no dia 10 de julho o recurso ao egrégio. É o Conselho Superior do Ministério Público Estadual. E entrei em contato também com a auditoria, pedindo a intercessão do Procurador-Geral do Estado para ver, porque se aqui o Ministério Público deu a mínima, eles se basearam nesse parecer técnico. O segundo promotor vai ter um parecer, vai ser resolvido por lá. Não é isso que eu quero. Você entendeu? Eu quero evitar, eu quero que solucione o problema. Tanto que a ouvidoria eu passei isso. Se atendeu o requerido lá, põe as 2 lombadas, de acordo com a lei, fala para o cidadão lá, olha, você não pode danificar, você não pode usar a estrada como terreno da sua casa, fazer o que você quer, interromper assim. Para mim está resolvido. Se eles quiserem seguir com a investigação da improbidade, é problema do Ministério Público. Eu citei o que aconteceu. Mas para nós, para o povo que circula lá, interessa o seguinte: resolve lá. Poderia ter sido resolvido isso há praticamente 90 dias atrás. Fiz também, a ouvidoria também. Não, ainda não veio, porque eu protocolei dia 10 de julho, e até que se foi para lá, deve ter ido a semana passada ou retrasada, no máximo. Eles têm 30 dias do egrégio para analisar e responder. Eu aproveitei que eu já mandei, eu já sabia que já estava indo para a Procuradoria, para o Conselho, para o egrégio. Eu entrei na ouvidoria e falei, o processo está indo para aí. Eu quero que vocês dêem uma atenção. Não faça vista grossa também não, isso daqui não interessa. Entendeu? Porque só sabe e só consegue entender o problema quem sente a situação. Quem não sente, pensa que entende, mas não entende. Você entendeu? Você imagina, eu passo lá 4 vezes por dia. Eu vou de manhã, eu volto na hora do almoço, pego minha filha e volto lá. Os outros tudo. Então só quem sente, quem vive o problema pode dizer assim, eu entendo. O resto pensa que entende, mas não é fácil entender não. O assunto é bobo? É lombada, mas está prejudicando o povo. E a prefeitura tem que respeitar. Eles são servidores públicos, nós, os contribuintes que pagamos nossos impostos, votamos e necessitamos do serviço dele, que seja prestado com moralidade e não faça desfeita. Que fazer desfeita, como diz assim, toda ação tem uma reação. Né? Deve aguardar, então, a resposta, para que nós possamos nos manifestar. Tá certo. E será feito, então, esse documento, pedindo informações ao Executivo. Quero agradecer a presença do senhor Ronaldo. E... Oi? Ronaldo, eu só quero deixar claro que hoje eu só fiquei sabendo da reunião porque eu liguei para a prefeitura. Me disseram que vão mandar ofício. Então eu resolvi vir aqui, que como se passou 3 meses nada foi feito, como se tem um estudo de parecer 2 meses e meio nada foi feito, eu não acredito nessa reunião. Ela vai ser para tampar o sol com a peneira. Vão querer fazer acordinho. Eu não vou aceitar acordo nessa reunião. Mas eu sou um cidadão que vou continuar. Se resolveu, graças a Deus, ótimo. Eu vou poder dormir e não vou ficar me enchendo. Só por isso que eu vim aqui hoje, tá? Porque eu não acredito nela. Obrigado, senhor Ronaldo. Alô, som. Reaberto os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que proceda à verificação. A presença dos senhores vereadores. Senhor presidente, estão todos os vereadores presentes da última chamada. Próximo cidadão inscrito. O próximo cidadão inscrito é o senhor Paulo César Cordeiro da Silva, morador da rua Salvador Rossi, número 190, que falará sobre a existência de um centro espírita, localizado no Jardim Crepúsculo, em uma área de propriedade do município. Convido o senhor Paulo para que adentre ao plenário. Não está presente?
está lá, Moacir? Não está presente. Encerrada a tribuna livre, havendo o número legal e regimental, solicito ao senhor secretário que proceda a leitura dos documentos constantes do expediente desta sessão. Documento executivo. Começa o ofício número 519, encaminha para conhecimento cópia do ofício número 20. Cópia do ofício do 24º Batalhão da Polícia Militar, número 40, expedido pelo comandante da 1ª Companhia, 24º Batalhão do Interior, do qual solicita providências para impedir a instalação de barracas de comércio ambulante nas vias públicas que contornam o recinto de exposições José Rui de Lima Azevedo, no período da 40ª EAPIC. À disposição dos senhores vereadores. Ofício número 520 encaminha o projeto de lei número 74, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial na importância de 60 mil, objetivando atender a despesas com convênio celebrado entre o município de São João da Boa Vista e a Fundação Nova São João. Em deliberação, o ofício 520, aprovado a Comissão de Justiça e Finanças. Ofício 521 encaminha o projeto de lei número 75, que renomeia o parágrafo único do artigo 3º, acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 3º, altera a redação do parágrafo 3º do artigo 4º, altera a redação do artigo 5º, acrescenta o artigo 6º-A, acrescenta o artigo 7º-A, acrescenta o artigo 7º-B, acrescenta o artigo 7º-C, acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 8º, acrescenta o artigo 8º-A, acrescenta o parágrafo único ao artigo 9º, altera a redação do artigo 15, acrescenta o artigo 16 e acrescenta o artigo 17 à Lei número 62, de 6 de outubro de 1997. Em deliberação, ofício 521. Em votação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Ofício 524 encaminha resposta ao requerimento número 270, de autoria do vereador Roberto Campos. Pode continuar lendo os ofícios. Ofício 525 encaminha resposta ao requerimento 290, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 526 encaminha resposta ao requerimento 295, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício 527 encaminha resposta ao requerimento número 298, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. Ofício 528 encaminha resposta ao requerimento número 316, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 529 encaminha a resposta à indicação número 303, de autoria do vereador Antônio Aparecido da Silva, Tite. Ofício 530 encaminha a resposta à indicação número 310, de autoria do vereador Fernando Betti. Ofício 531 encaminha a resposta à indicação número 311, de autoria do vereador Fernando Betti. Ofício 532 encaminha a resposta à indicação 322, de autoria do vereador Odair Pirinotto. Ofício 533 encaminha a resposta à indicação número 327, de autoria do vereador João Henrique de Paulo Consentino. Ofício número 534 encaminha a resposta à indicação 328, de autoria do vereador Fernando Betti. Ofício número 535 encaminha a resposta à indicação número 342, de autoria do vereador Odair Pirinotto. Ofício número 536 encaminha a resposta à indicação número 352, de autoria do vereador Raimundo Rui. Ofício número 539 encaminha o projeto de lei número 80, que altera a redação do caput do artigo 23 da lei número 646, de 31 de agosto de 1988, que dispõe sobre a denominação de vias públicas. Eu li até o 539, você tem deliberação. Ofício 539, em deliberação, em votação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Do ofício 524,
Ao ofício 536 estão todos à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 540 encaminha o projeto de lei número 81, que altera a redação do caput do artigo 1º da Lei 518, de 5 de julho de 2000, que dispõe sobre a denominação de vias públicas. Em deliberação, em votação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Ofício 541 encaminha veto ao autógrafo número 59 de 2013, que modifica a linha A do artigo 6º da Lei número 2601 de 2009, que institui nas vias e logradouros públicos áreas especiais para estacionamento por tempo limitado. Em deliberação, em votação, aprovada a Comissão de Justiça e Redação. Ofício número 542 encaminha a resposta ao requerimento número 327, de autoria do vereador João Henrique. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 543 encaminha a resposta ao requerimento 333, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 544 encaminha a resposta ao requerimento número 334, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 545 encaminha a resposta ao requerimento 335, de autoria do vereador João Henrique. Ofício 546 encaminha a resposta ao requerimento número 232, de autoria dos vereadores Roberto Campos, Chaves, Gerson, Ademir, Claudinei Damalho, João Henrique, Odair, Heberson. Ofício número 547 encaminha a resposta ao requerimento número 304, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. Ofício 548 encaminha a resposta ao requerimento número 370, de autoria do vereador Raimundo Rui. Ofício número 549 encaminha a resposta à indicação 213, de autoria do vereador Roberto Campos. Ofício 550 encaminha a resposta à indicação número 220, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 551 encaminha a resposta à indicação número 376, de autoria do vereador Tite. Ofício número 552 encaminha a resposta à indicação número 377, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício número 553 encaminha a resposta à indicação número 378, de autoria do vereador Roberto Campos. Ofício número 554 encaminha a resposta à indicação número 308, de autoria do vereador Roberto Campos. Os ofícios 543 ao 554 estão todos à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 559 encaminha o projeto de lei número 84, que autoriza o município de São João da Boa Vista a conceder prêmios em dinheiro, bem como ortogar troféus aos participantes do primeiro Festival Regional de Teatro Estudantil de São João da Boa Vista, Atílio Lopes, e do primeiro Festival Regional de Teatro Amador de São João da Boa Vista, Leila Assunção, a serem realizados no mês de agosto de 2013 e da outras providências. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões de Justiça e Finanças. Ofício número 561 encaminha o projeto de lei número 86, que revoga as leis número 3.203, de 9 de outubro de 2012, e 3.213, de 30 de outubro de 2012, que dispõe sobre a coação de área de propriedade do município, a SP Comércio de Produtos Veterinários Limitada, EPP. Em deliberação, em votação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Ofício 562 encaminha a resposta à indicação 291, de autoria do vereador Claudinei Damalho. À disposição dos senhores vereadores. Ofício 563 encaminha a resposta à indicação 399, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 564 encaminha a resposta ao requerimento 311, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. Ofício 565 encaminha a resposta ao requerimento número 325, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício 566 encaminha a resposta ao requerimento número 336, de autoria do vereador Tite. Ofício 562 ao 566 estão à disposição. Ofício 570 encaminha projeto de lei número 88, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 15.645, objetivando atender despesas com a manutenção de proteção social básica.
Em deliberação, o ofício 570. Em votação. Aprovado as comissões Justiça, Finanças e Assistência Social. Ofício número 571. Encaminha o projeto de lei número 89, que dispõe sobre a autorização de abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 25.438, objetivando atender despesas com investimentos, especificamente com o Programa de Atenção Básica, PAB. Em deliberação, em votação, aprovado a Comissão de Justiça, Finanças e Saúde. Ofício número 572 encaminha resposta ao requerimento número 321 de autoria do vereador Tite. Ofício 573. Ofício 572 à disposição dos senhores vereadores. Ofício 573 encaminha os balancetes da receita e da despesa da Prefeitura Municipal e consolidada, referente aos meses de março e abril de 2013. Em deliberação, em votação, aprovado a Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício 574 encaminha resposta ao requerimento 308 de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 575 encaminha resposta ao requerimento 326 de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício 576 encaminha resposta ao requerimento 329 de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 577 encaminha resposta ao requerimento 330 de autoria do vereador José Eduardo. Ofício 578 encaminha resposta à indicação número 300 de autoria do vereador João Henrique. Ofício número 579 encaminha resposta à indicação número 302 de autoria do vereador João Henrique. Ofício 580 encaminha resposta à indicação número 402 de autoria do vereador Tite. Ofício 574 ao 580 estão todos à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 581 encaminha ofício solicitando a retirada do projeto de lei número 84, que autoriza o município de São João da Boa Vista a conceder prêmios em dinheiro, bem como ortogar troféus aos participantes do primeiro Festival Regional de Teatro Estudantil de São João da Boa Vista, Atílio Lopes, e do primeiro Festival Regional do Teatro Amador de São João da Boa Vista, Leila Assunção, a serem realizados no mês de agosto de 2013, e da outras providências. Em deliberação, em votação, aprovado, retirado pelo autor. Ofício número 582 encaminha o projeto de lei número 90, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental de São João da Boa Vista, CONDENFIC. Em deliberação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Ofício número 583 encaminha o projeto de lei número 91, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.838.900, visando atender despesas com o pessoal, encargos sociais, gratificação natalina e prestação de serviços de plantões médicos do Pronto-Socorro Municipal e da outras providências. Em deliberação, aprovado as comissões Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício número 584 encaminha o projeto de lei número 92, que autoriza o município de São João da Boa Vista a conceder prêmios em dinheiro, bem como ortogar troféus aos participantes do primeiro Festival Regional de Teatro Estudantil de São João da Boa Vista, Atílio Eduardo Galo Lopes, a ser realizado no período 23 de agosto a 1 de setembro de 2013. Em deliberação, em votação, aprovado a Comissão de Justiça e Finanças. Ofício número 585 encaminha o projeto de lei número 93, que autoriza o município de São João da Boa Vista a conceder prêmios em dinheiro, bem como ortogar troféus aos participantes do primeiro Festival Regional do Teatro Amador de São João da Boa Vista, Leila Assunção, a ser realizado no período de 25 de outubro a 3 de novembro de 2013, e da outras providências. Em deliberação, em votação, aprovado a Comissão de Justiça e Finanças. Ofício número 586 encaminha resposta à indicação número 32, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 587 encaminha resposta à indicação 334, de autoria do vereador Claudinei Damalho.
Ofício 588, encaminha resposta à indicação número 345, de autoria do vereador Gerson Araújo. Ofício 589, encaminha resposta à indicação 380, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício 590, encaminha resposta à indicação 297, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. Ofício 591, encaminha resposta ao requerimento 345, de autoria do vereador Raimundo Rui. Ofício 592, encaminha resposta à indicação 271, de autoria do vereador Claudinei Damalho. Ofício 593, encaminha resposta à indicação 367, de autoria do vereador Luiz Carlos Domiciano. Ofício 594, encaminha resposta à indicação 413, de autoria do vereador Raimundo Rui. Ofício 595, encaminha resposta ao ofício 470, de autoria do vereador Heberson Menezes. Ofício 596, encaminha resposta ao ofício 471, de autoria do vereador Heberson Menezes. Os ofícios 586 ao 596 estão todos à disposição dos senhores vereadores. Ofício 597, encaminha o projeto de lei número 94, que concede auxílio à Casa da Criança na importância de R$ 35.615 e dá outras providências. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças, Obras e Educação. Ofício 598, encaminha o projeto de lei número 95, que autoriza o município de São João da Boa Vista a celebrar convênio com as instituições financeiras estabelecidas nesta cidade para a concessão de empréstimos a servidores municipais sob a garantia de consignação em folha de pagamento. Em deliberação, ofício 598. Em votação, aprovadas as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. 599. Ofício 599. Encaminha o projeto de lei número 96, que cria na tabela D do anexo 3º da lei número 670 de 92, o cargo em comissão de assessor jurídico do setor de proteção e defesa do consumidor. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício número 600. Encaminha o projeto de lei número 97, que cria na tabela D do anexo 3º da lei 670 de 92, o cargo em comissão de coordenador do setor de proteção e defesa do consumidor. Em deliberação, ofício 600. Em votação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício número 601. Encaminha o projeto de lei número 98 de 2013, extingue uma vaga do cargo de agente administrativo constante da tabela C do anexo 1 da lei 670 de 92. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos municipais. Ofício número 602. Encaminha o projeto de lei número 99, que cria na tabela A do anexo 3 da lei 670 o cargo em comissão de assessor técnico do setor de proteção e defesa do consumidor. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Assuntos relacionados aos servidores públicos. Documentos do Legislativo. Projeto de lei do Legislativo número 48, de autoria do vereador João Henrique, dispõe sobre a regulamentação do bairro Parque das Nações, declarando de área mista, residencial e comercial, e dá outras providências. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões de Justiça e Obras. Projeto de lei do Legislativo número 53, de autoria do vereador João Henrique de Paula Consentino. Denomina-se Rua Olívio Borelli Police, a Rua 15 do Parque dos Resedás. Em deliberação. Pode. Em deliberação. Senhor presidente,
Nem tanto, né, Tite? Pensando no prefeito. Eu percebi. Em deliberação, vereador Tite. Lendo aqui um projeto do prefeito, fui traído. Gostaria de pedir a autorização do autor para subscrever o nome da rua. O projeto do nome da rua. Quem é o autor? João Henrique. Ok. Em votação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo, número 54, de autoria do vereador Leonildes Chaves, dispõe sobre as normas para a realização de rodeios no âmbito do município de São João da Boa Vista e da outras providências. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões de Justiça, Finanças e Saúde. Projeto de lei número 55, de autoria do vereador Heberson Menezes, institui no calendário oficial de eventos do município o encontro de motociclistas a ser realizado anualmente na terceira semana do mês de agosto. Em deliberação, em votação, aprovado as comissões de Justiça e Redação. Projeto de lei número 56, de autoria do vereador Heberson Menezes, dispõe sobre o atendimento preferencial aos doadores de sangue nos locais que especifica e dá outras providências. Em deliberação. Em deliberação, senhor presidente. Vereador Heberson. Esse é um projeto de lei que já existe em algumas cidades do estado de São Paulo. Eu gostaria que os nobres vereadores me ajudassem a implantá-lo em São João da Boa Vista, que isso é uma maneira de incentivar a doação de sangue na cidade. Então, filas de banco, em alguns, eles vão ter preferência em fila de caixa, também quem são os doadores. Existe uma carteirinha que vai ser gerada pelo banco de sangue. Isso é uma maneira também de nós participarmos desse sistema para contribuir com a nossa sociedade na doação de sangue. Projeto de lei subscrito pelo vereador Claudinei Ramalho, vereador doutor Ademir, vereador João Henrique, vereador Roberto Campos, vereador Odair Pirinotto. Esse projeto seja encaminhado às comissões de Justiça, Finanças e Saúde. Projeto de lei do Legislativo número 57, de autoria do vereador Roberto Campos, declara de utilidade pública o Lar Pequeno Vicente. Em deliberação, em votação, aprovada a Comissão de Justiça e Redação. Senhor presidente, projeto 57, subscrito pelo vereador Bira, e vereador Fernando Betti, e vereador Claudinei Ramalho, e vereador Gerson. Projeto de lei do Legislativo número 58, de autoria do vereador Heberson Menezes, denomina-se Rua Professora Zilma Liberale Trentin, a Rua 16 do Parque dos Resedás. Em deliberação, em votação, aprovada a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei do Legislativo número 59, de autoria do vereador Odair Pirinotto, denomina-se Generosa Maíra Souza, a Rua 5 dos Jardins da Rosa. Em deliberação, em votação, aprovado a Comissão de Justiça e Redação. senhor presidente,